Muito bom dia para quem está chegando. Bom dia, bom dia. Vamos iniciar mais um dia de leitura, mais um dia aqui com vocês. Mais um dia de encontro. Bom dia para todos. Sejam muito bem-vindos a mais uma live. Bom dia, Marília. Bom dia, Lumiere. Bom dia, sejam bem-vindas. Bom dia, Natália. Bom dia. Que bom estar com vocês aqui em mais um dia de leitura. Mais um dia de introspecção, de reflexão, de vivenciar o reiki. Bom dia, Natália. Que lindo. Muito obrigada. Bom dia para todas. Sejam muito bem-vindas a mais uma leitura, a mais um dia que estaremos juntos aqui para colocar, o reiki, de certa forma, em prática, vívido na nossa vida. Esse momento de estarmos aqui juntos ajuda a gente clarear a vivência do reiki, a prática do reiki na nossa vida. Como eu falei antes, para quem está chegando aqui novo, está caindo de paraquedas, eu resolvi fazer uma leitura bem acompanhada de vocês. E todo dia eu venho aqui, leio um pouquinho, a gente conversa um pouco, para a gente colocar, eu, você como reikiano. Bom dia, Vana, bom dia, Luiz, Denis, acho que é San Kelly também. Bom, sejam todos bem-vindos. Bom dia, Isabel. Ai, Ivana comprou o seu livro, que bom, que bom. Ó, esse livro aqui que a gente tá lendo, que eu tô lendo, E na verdade nós estamos lendo, por mais que às vezes as pessoas não tenham, mas é bom ter esse material, vamos dizer assim, porque esse livro aqui é muito rico de informações, de história. Ele fala basicamente da origem do reiki, fala de como o reiki chegou na vida de Mikao Usui. Ele faz um estudo da aldeia onde Mikao Usui nasceu. Romilson, bom dia. Bom dia, Paula. Da Austrália, que lindo, Paula. Nossa, eu nem consigo imaginar qual é o horário aí da Austrália. Mas seja bem-vinda também, Isabel, Solange, Marisa, Ivan. Sejam todos bem-vindos. Então, a leitura diária, todo dia aqui às 8 da manhã, eu estou lendo um pouquinho desse livro. E, como eu estava falando, a importância dele estar na sua vida, como reikiano. Se você quer entender da história, ele faz... Ah, rolou quase dormindo já. Então vai dormir com a energia do reiki, porque aqui a gente vai fluir, Acaba fluindo energia de alguma forma. Bom dia a todos, sejam bem-vindos. Então, continuando, para quem quer saber a história do reiki, ancestralidade do nosso querido Mikao Usui, como o reiki, como chegou na vida dele, que ele conta uma historinha antes do reiki chegar na vida do Usui, como é que era a vida dele, quando chegou e depois. E ele vai continuando, o autor vai continuando essa trajetória do reiki no Japão, fatos importantes que influenciaram lá no Japão a história do reiki, que houve o terremoto, que chegou uma época que foi considerado proibido por questões políticas. Então, para quem gosta desse tipo de leitura, é bom ter esse livro, sim, porque ele descreve, o autor, o momento que ele fez um curso de reiki, mesmo ele já sendo reikiano, ele fez um curso de reiki com uma mestra que aprendeu direto do Hayashi, o Dr. Hayashi,
e ele coloca as observações dele, então é muito rico. Na segunda parte, ele fala do roteiro, para quem quer ir no Japão, aqui ele dá dicas dos pontos que você precisa visitar, se você por acaso tiver a oportunidade de ir, que é o Monte Karuma, os templos que tem na subida do monte, o cemitério onde tem o memorial, aí ele dá algumas dicas de postura, de como você tem que se comportar, porque no Japão eles são muito rígidos em relação a como você se comporta, a questão de respeito, desrespeito, que é importante você ir com alguém que fale a língua para poder te ajudar e não causar constrangimento, né? Porque o autor aqui ele fala japonês, então ele consegue se comunicar. E na outra parte, na terceira parte, o livro descreve as questões da religião no Japão, né, que prevalece o budismo. Aí ele faz um resumo, né, das escolas de budismo que existem e que especificamente, quais tiveram uma influência em relação ao Reiki. Alguma parte da filosofia que o Mikao Usui colocou no Reiki tem alguns pontos, né, em relação ao que algumas escolas, né, de budismo pregam. Então ele só faz uma correlação, mas é como se cada coisinha, né, completasse o Reiki, né? Aí é muito engraçado. E agora, exatamente, nós estamos na quarta parte. Bom dia, Carmen, seja bem-vinda. Rosângela. Ah, Patrícia, querida. Gente, tá cheio de aluninho aqui. A Clotilde, Erenilda, Lê, Tânia, Edi, Silvana, Lilian, Jussara, a Rita, né? Já falei. Então vamos lá, né? Então, ó, sejam muito bem-vindos. Aqui é a nossa leitura diária. Nós ontem paramos na página 190. Nós estamos na quarta parte do livro, onde ele fala sobre técnicas. E antes dele especificamente entrar em cada técnica, ele dá uma introdução, né, de como até que ontem, né, ele falou muito, que a gente leu, o seja positivo, a postura, né, de que a mente influencia o coração, a gente tem que trabalhar o corpo como um todo, observar a pessoa que você está ali cuidando, em questão da anamnese. Ele explica um pouquinho como funcionam as toxinas, isso tudo a gente já leu. Então, nós estamos hoje na página 190, vou começar aqui a leitura. E hoje a gente vai falar mais um pouquinho dessa introdução que ele acha importante para a gente efetivamente entrar nas técnicas com uma outra visão, com uma outra postura. Então eu vou aqui começar a minha leitura, vou me desligar um pouco aqui dos comentários, mas no final, né, não vou me estender muito para sobrar tempo para as perguntas no final, porque aqui no Instagram tem um tempinho e eu quero responder todas as perguntas em relação à leitura e também, se vocês tiverem dúvidas em relação ao Reiki, a gente vai fazer um bate-papo, tá bom? Aqui, meu gatinho também me fez companhia. Ele fica do meu lado e lendo o livro. Que lindo, gente! É engraçado, eu estava falando ontem com os meus alunos que aí já começaram as aulas, né? Aí eu estava falando com eles que depois que a gente se torna reikiano, os animais vão chegando perto da gente, assim, do nada. E foi legal que teve vários relatos falando, e é verdade, que aí a pessoa começa a se tocar. As diferenças são sutis quando você vira reikiana, às vezes não percebe. Aí teve uma aluna que falou que quando ela sai de casa, os gatinhos que ficam ali nas proximidades, todos como se fossem receber ela. E ela percebeu que isso foi se intensificando depois que ela virou reikiana. Mas é muito lindo, muito lindo. E eles percebem essa energia e eles ficam pertinho da gente. Por quê? Porque o reiki, né, como eu sempre procuro aqui falar com vocês, tornar consciente isso,
Não existe separação. Você e o reiki. É uma coisa só. E quando a gente consegue, sabe, cair a ficha mesmo, entender, né? Que agora essa gíria é antiga, né? Agora virou a chave, né? Na hora que você vira a chave e percebe que é uma coisa só e você emana essa maravilhosa energia, às vezes não 100% porque você não está consciente, mas inconscientemente ela influencia as pessoas que estão à sua volta, né? Por isso que com o passar da prática, todo reikiano começa a se cercar de pessoas boas, né? As pessoas teoricamente, né, negativas, vamos dizer assim, elas se afastam e as pessoas que precisam de ajuda se aproximam mais, né? Mais pessoas vão conversar com você e você vai acabar contribuindo. Mas vamos lá, seja bem-vinda, Conceição. Então agora eu vou me desligar aqui para a gente começar a leitura efetivamente, tá bom? Então vamos lá. Livre-se dos padrões negativos pelo esforço consciente. A escolha é sua. Quando você se conscientizar da sua negatividade, faça a escolha certa e afaste-se dela. A esse respeito, costumo usar a esse respeito de novo, né? A seguinte metáfora: seus pensamentos e sentimentos são como a fiação elétrica de sua casa. Ela determina se em seu interior haverá calor ou frio, clareza ou escuridão. A partir de agora, a escolha, né, sempre o calor e a luz. E escolha-os sempre nesse exato momento. Aí ele dá aqui, né? Kyodakiwa, que é a recitação em japonês dos princípios do reiki. Então ele faz né, essa escolha para que a gente tenha essa escolha de pensamentos na hora que estiver recitando os princípios, para a gente interiorizar. Faço isso em minha mente quando percebo que os padrões negativos se sucedem por si mesmos. Então, tento voltar para trás o filme dos pensamentos e sentimentos até chegar a um instante de sua origem. Examino essa origem e digo interiormente: hoje não. Repita isso sempre que o padrão negativo se exaurirá e o padrão negativo se exaurirá sozinho. Ele pode ainda visitá-lo de vez em quando, mas será como se você parasse de pedalar uma bicicleta. Ela continua rolando algum tempo antes de parar totalmente. Né? O que ele quer dizer aqui? Para a gente persistir no início, a gente tem a sensação de que o esforço que estamos fazendo para eliminar, né, na verdade, né, substituir esses padrões negativos em relação a pensamentos, mas que é uma engrenagem que com o tempo ela vai se ajustando, vai tomando uma forma e você cada vez menos vai fazendo o esforço, né, vai diminuindo. Então persista sempre, gente, e é literalmente isso. Eu sei que às vezes fica difícil ter essa percepção. Eu não falo difícil, mas realmente ter a consciência dessa palavra, dessa decisão. É literalmente uma escolha. Você escolhe aonde você foca. Se você tem um pensamento que não é legal, identificou ele, como ele fala aqui, que é a observação. Na hora que você identifica, você começa a mudar a frequência. E é isso que vai aos pouquinhos fazendo tudo melhorar. Ó, neuroplasticidade. Os pensamentos e sentimentos, ou seja, a consciência, transformam o corpo e a alma. A própria ciência moderna reconheceu esse fato recentemente.
O cérebro humano se modifica realmente com base naquilo que pensa e sente. Isso é verdade, né? Para mim é muito claro o que ele fala aqui em relação à nossa mente. Por meio da disciplina do pensar e do sentir, os circuitos neurais são estimulados e modificados. É um processo conhecido como neuroplasticidade, criação ou recriação e remapeamento das células nervosas, que ao longo dos próximos anos certamente será aprofundado e compreendido no contexto do organismo como um todo. Num tratamento de Reiki, a estrutura do corpo inteiro é inundada de luz e transformada positivamente. Isso acontece em qualquer tratamento, mas com mais força ainda no tratamento de crianças. Além disso, o paciente reassume o controle de sua saúde. As imagens positivas substituem as negativas e a vida volta a ser prazerosa. Para sobreviverem, o cérebro humano e o organismo como um todo têm de se adaptar constantemente às atuais e às novas situações de vida. Essas situações de vida se modificam com o Reiki, e isso resulta numa reestruturação do corpo inteiro. No cérebro humano, isso acontece pela criação de novos pontos de conexão entre os neurônios e pelo esforço de outros já existentes. As células nervosas se ligam umas às outras por meio de pequenos cílios, chamados dendritos, e assim se comunicam entre si. Dendritos eliminados em células nervosas danificadas podem ou não voltar a crescer, em maior ou menor número. E aparentemente isso depende da estimulação, no nosso caso, por meio do Reiki ou do toque das mãos. Que aí ele fala na questão da filosofia também, pelo menos é o que eu estou entendendo aqui. Do centro cerebral correspondente, existem suspeitas de que um único dendrito pode estabelecer a ligação com outras partes do cérebro. Essa conexão e o crescimento dos dendritos podem ser observados nos pacientes num período mais longo de tratamento. E a palavra longo é importante nesse contexto. Há pouco tempo atendi na Argentina uma criança doente cujo corpo estava totalmente paralisado numa espécie de coma desperto. Depois de 2 semanas de sessões diárias, o corpo começou a se movimentar. Os membros se descontraíram, cabeça e olhos começaram a se mexer com base em percepções sensoriais. A metade esquerda do rosto passou a causar movimentos. E 3 dias depois isso aconteceu também na metade direita. Até esse momento, a lesão cerebral já perdurava no corpo da menina havia mais de 1 ano. Ela começou a respirar mais facilmente, começou a comer, coisa que antes só era possível através de uma sonda. E em comparação com o início do tratamento, tornou-se mais consciente e ganhou um aspecto melhor a cada dia. A interconexão dos neurônios foi estimulada pelo tratamento diário na cabeça. E quando o cérebro se modifica por meio de percepções positivas, nós também nos modificamos. Nossos pensamentos e sentimentos encontram novas formas de expressão numa direção positiva e vital. Mas não é só o cérebro infantil que tem condições de se transformar. Inúmeros tratamentos de pacientes de AVC mostram que o cérebro, inclusive anos depois de um derrame, pode se reorganizar e se reconectar. Minha experiência concreta nesse sentido se deu no tratamento de 1 mês de uma paciente vítima de AVC que no primeiro dia só conseguia subir 2 degraus de uma escada.
com dificuldade e ajuda de outra pessoa. Depois de um mês, ela subia 60 degraus, com menos esforço do que dos dois no início do tratamento. No último dia, ela mesmo amarrou os cordões de seus sapatos pela primeira vez em 5 anos. Nos últimos anos, a lenda de que as células nervosas não podem se multiplicar na idade adulta também foi refutada pela ciência. Aparentemente, isso depende, entre outras coisas, da estimulação positiva dos pensamentos e sentimentos, do movimento físico e do ambiente que o homem ou animal está vivendo. Vou até marcar aqui. O crescimento neural parece não ocorrer sempre da mesma proporção, mas para se conquistar uma vida realizada e feliz, o componente mais importante da neuroplasticidade é o estado de alerta. Isto é, de vigília espiritual. Isso aqui também é importante. Portanto, os novos caminhos emocionais e mentais têm de ser trilhados conscientemente. É também deste ponto de vista e vantajoso viver de maneira boa, saudável e positiva em todos os sentidos. Por esse motivo, todas as correntes espiritualistas, e o Reiki inclui-se entre elas, valorizam o treinamento espiritual. No budismo tibetano, isto é chamado às vezes de subjugar a mente. O animal é disciplinado para que pensamento e sentimento não sejam mais donos da casa, e sim servidores. O dono é o espírito puro, a consciência, o vazio e a amplidão interiores. Nessa amplidão cabe tudo o que existe. Tá. Eu vou finalizar aqui na página 192, vou ver aqui quem chegou no meio da leitura. Quem tiver pergunta, já vai colocando aqui, tem aqui a bolinha com ponto de interrogação, que você também pode deixar a pergunta e eu consigo mostrar ela aqui na tela. Mas enquanto vocês vão aqui analisando, interiorizando, eu vou só fazer aqui recapitular, assim, colocar minha percepção, né? Você vê que a todo momento aqui ele, né, mostra, fala, repete que existe um conjunto de coisas que, num todo, cada coisinha que você faz vai melhorando. Ele força muito a questão do pensamento e sentimento, orar e vigiar, né? Isso já é uma atitude que, se você começar a praticar hoje, você já começa a mudar um pouco essa vibração. E como que o Reiki entra nessa história? No próprio autotratamento, que você energeticamente faz isso também virar uma constante na sua vida. E, né, como ele disse ali, a questão de recitar os princípios, que você falando, você ouve, você interioriza e sente. Tem que ser sempre dessa forma, gente. Por quê? Não adianta falar da boca para fora. Você tem que falar e realmente ouvir. E esse ouvir, ele se estende no ouvido físico e no ouvido espiritual. Você precisa sentir, né? Quando a gente sente, a gente está ouvindo com o coração. Então é isso que faz a diferença na prática da recitação, que, ou seja, é a meditação gachô, ou gacho também, mas é a meditação que você faz com mãos em prece e recitando os princípios, né? E não faz, para mim, assim, é aquela coisa de fazer sentido, né? Para mim, falando em português ou falando da forma positiva, vai surtir o mesmo efeito. Se para você se sente mais à vontade
falando na língua original, faça. Porque o que vai fazer a diferença é aqui. Se você fica mais confortável falando na sua língua, faça, gente, porque o que faz é aqui, ó. É o conceito da coisa que interioriza, né? Não é a palavra em si, ela tem um poder, um significado, né? Tanto que, né, vamos dar um exemplo. Isso aqui é um marca-texto. Em outras línguas, ele também tem outros nomes, mas a ideia é a mesma, o conceito é o mesmo, né? Então, no exato momento que você fala em outra língua isso aqui e você não entende, perde o sentido, você não consegue ver o conceito. Claro, isso aqui é físico, todo mundo sabe, mas quando a gente fala de ideia, de energia, isso tem que estar claro, porque não é uma coisa física, o nosso cérebro não registrou aqui. Você olhou, você entende. Então você vai entender que aquilo ali, mesmo a pessoa falando de outra língua, que aquilo, a ideia é aquilo, e é isso aqui, a ideia que vai ficar na sua mente. Entende? E isso, assim, é a dica que eu dou em relação à recitação dos princípios. Vou dar uma olhadinha aqui em quem já chegou. Se vocês têm perguntas, vão colocando aqui. Deixa eu subir. E qualquer dúvida aqui, parei aqui. Né? Falei com a Conceição. Mel, Sônia. Ai, querida Sônia, que linda. Seja bem-vinda. Fico muito feliz quando eu vejo meus aluninhos aqui. Mandalas, nem mandalas. Mo, Flávia, bom dia, Flávia. Bernardes, Auristela, seja bem-vinda. Bom dia a todos também, né? Estabra, aí com esses nomes vocês querem que minha língua realmente trave. Cairo, Mariane, sejam bem-vindos todos. Fabrício, Bárbara, Camille, a Carmen. Pensamentos negativos são viciantes. Seria ótimo eliminá-los, sim. E assim, a dica que eu dou, Carmen, antes de eliminar, né? Na verdade, você deixa ele ir. Você olha para ele, reconhece o pensamento. E isso é muito importante. Tipo assim, eu sou feia. Não, não, não. E você fica meio, não, não posso pensar isso. Você está excluindo. E ele é uma ferramenta de cura, porque é ali que é a ferida, né? Você imagina um corte no seu braço. Se você não olha para o corte e trata ele não vai se curar. Se você não tem um corte aqui, mas não quero olhar, né? E você tenta tratar e não trata direito, então olha. Pensamentos negativos são a ponte. Então, olha, reconhece. Eu tô dizendo para mim que eu sou feia, mas eu não sinto. Olha, eu tenho a beleza assim, assada, e você já está mudando, mas você não está rejeitando, não está, sabe, criando já um sentimento de repulsa, sabe? E isso ajuda nessa transformação de pensamento negativo para positivo. E é o que ele falou, gente, é orar e vigiar todo dia. Tá aqui, oi, bom dia. A Paty já falei, a Lê, a outra Lê, Sônia. Somos da primeira turma do Rei que Transforma, sim, meus queridinhos da primeira turminha, linda. Ai, que bom, Sônia, fico muito feliz. Vou marcar um reencontro, né? Que eu quero fazer com todas as turmas. Aí a gente mata a saudade. Natália, eu já vou ver lá que tem uma pergunta também lá, mas como a Natália já botou aqui, eu já respondo. Eu achei muito interessante os efeitos no cérebro, principalmente pacientes com AVC. Muitas vezes os médicos não acreditam nessas terapias. Eu falei sobre o assunto, mas eles não acreditam e muitos não, aí ficou. Mas é assim, é isso mesmo, Natália. Mas você vê que a medicina, ela já está
é assim, porque o que que acontece, né? Deixa eu fazer uma pequena observação. O sentimento que eles têm, né, que nós reikianos precisamos deixar claro, é que a pessoa vai recorrer só à terapia holística e vai esquecer de algum tratamento. Esse é o medo deles. E na verdade, né, você não pode esquecer. Como a gente até já leu aqui, o próprio autor fala, e eu também tenho consciência disso. Tudo que a gente faz como ajudante para a gente se melhorar faz parte. E o reiki vai potencializar. Então, assim, a medicina já está começando a olhar o corpo como um todo, mas trabalhando o reiki em conjunto. Porque não existe separação. Não existe separação de corpo e mente, né? É, até porque nós estamos vivendo num mundo físico, então nós precisamos às vezes fazer alguns movimentos, faz parte. Cada um tem uma história e é preciso olhar. Mas com o tempo isso vai abrir. A gente está numa nova era, né? O planeta está se modificando, tem até alguns estudos. Agora, isso está muito recente, né, gente? Que essa loucura toda que está acontecendo, que por que pessoas se curam e outras não. Tem aquela questão do grupo de risco, sim, mas tem pessoas que fazem parte do grupo de risco, mas que de alguma forma criam uma resistência. E a gente já sabe também que a fé, ela faz com que a gente se cure, né? Essa esperança. E isso tudo tem a ver, ó, com a força da mente. E o reiki trabalha com esse todo em fazer você despertar ainda mais essa autocura que existe dentro de você, né? Carmen Perfeito, Kátia, entendi. A mudança no olhar que devemos assumir. Sim, a mudança de olhar. E muitos não respeitam, mas aí é aquela coisa, né? O respeito, infelizmente, às vezes. É que, na verdade, eles não respeitam porque ele pré-conceita uma coisa. E quando você começa a falar que precisa trabalhar junto, eles baixam a guarda. É realmente nunca abandonar o tratamento. Eu sempre oriento. Isso aí, é um complemento. Vamos ver a perguntinha lá. Ah, a Mendes só falou bom dia aqui. Bom dia. Pronto. E é por aí mesmo. Se você analisar, é esse o pensamento que nós devemos ter. É pensamento do corpo como um todo. E eu amo, né, o reiki por causa disso. Ele, pra mim, e pra, assim, quando a gente vai trocando ideia, mas pra mim foi uma abertura mesmo de olhar, né? Que até tem a metáfora, né, de quando a pessoa não é reikiana, ela vive a vida assim. Quando se torna reikiano nível 1, a venda se abre. Você começa a ter percepções de que o mundo não é só aquilo ali, é muito mais amplo, né? E cada vez que você vai elevando de nível, você vai percebendo ainda mais coisas. Você vai se desprendendo de histórias massificadas, as tão conhecidas crenças que a gente coloca na nossa mente. Não é só porque uma coisa não deu certo antes que hoje, né, não pode dar certo. Hoje você é outra pessoa. São vários contextos, né? E esses contextos precisam ser observados. Assim, a analogia que eu faço é até de uma leitura de um livro. Você pode ler um livro hoje. Se daqui a 2 meses você ler o livro de novo, você não vai ler da mesma forma, porque já houve uma transformação na primeira leitura, você já absorveu alguma coisa ali, e quando você lê de novo, você já está com outro olhar. E é isso que é a evolução, né? Cada momento que você pratica, né, constante, tanto na autoaplicação quanto na recitação, você vai percebendo, né, que seu olhar vai modificando em relação a você e ao mundo. Deixa eu ver aqui a Auristela. Agora eu vou ficar mais, pois tenho uma cunhada doente, né? Há 2 anos e atualmente não mexe a cabeça, membros até se alimenta pelo tubo.
e sempre foi saudável e de repente apareceu uma doença autoimune. Agora é importante, Auristela, a constância na aplicação. Aquela coisa assim, o bom senso é o quê? Quanto mais grave o caso, mais atenção a gente precisa dar. E essa atenção é mais aplicação. Então, procure ter uma rotina, o máximo que você pode dar a ela. Né? Eu sei que às vezes, diariamente, dependendo da nossa rotina, fica um pouco complicado. Se a pessoa tem disponibilidade, ok. Mas procura, se possível, 3 vezes na semana, mas de forma constante, porque isso vai ajudar sim. Só que isso leva um tempo. Você vê ali que ele foi com 1 mês, né, para poder ter o resultado e todo dia. Todo dia, gente. Então precisa ter essa atenção. Não é com 1, 2, 3 sessões, dependendo do caso, que você vai conseguir resolver. A Rita, minha prima, é médica e veio conhecer o reiki através de mim, mas sinto que ela não acredita na força da energia. É porque, assim, médicos em si, eu já vi muitos médicos que se tornaram reikianos e começam a ter esse novo olhar, até procuram pesquisas científicas, porque eles lidam muito com fatos reais, né? Eles precisam de fatos. Então, precisa realmente de fatos que comprovam. E, infelizmente, quer dizer, ou felizmente, né? Mas algumas pessoas médicas ou outras, enfim, uma equipe que precisa ser uma coisa estruturada para você provar. E cada vez mais, né? Não tem muitas pesquisas, mas cada vez mais estão surgindo uma aqui, outra ali que comprovam, tá bom? Consegue ouvir e usar a visão, tem muita fé em Deus diariamente, envia o reiki. Minha esperança aumenta a cada dia. Eu também confio, gente. Confio, confio, confio. Deixa eu ver aqui, tem outra pergunta. Elisa, bom dia. Estou no começo da caminhada com reiki nível 2, mas com você estou ampliando o conhecimento da Aiparô. Né? Deixa eu ver aqui. Mas isso é bom, Elisa. Deixa eu botar de novo. Mas é isso que eu falei, a questão da, né? A cada dia a gente se dedica, a gente percebe, a gente se motiva. Isso que faz a diferença, né? Aprendo muito com você. Ai, que bom, fico feliz que vocês estão aprendendo. Carmen, hoje estou com crise de labirintite. Estou me auto-aplicando reiki na cabeça. Confio que vou melhorar. Sim, confia, vai, mas como a gente falou, né? Não deixa de procurar. Porque às vezes é uma forma do corpinho falar, né? Olha aqui. E labirintite, né? Você, às vezes, é uma questão, às vezes, de pressão das coisas. Então, te dá aquele né? Daquela tonteira. Mas, energeticamente, se fala, né? De manter o equilíbrio, procurar, né? Manter-se calma. Então, aplica reiki, mas também procura, gente. Porque a gente precisa de forças, ajuda. Nós vivemos num mundo material e não é à toa que existe sim médicos. Se a gente conseguisse, um dia vamos chegar lá, mas se a gente conseguisse se curar só pela energia, não ia haver necessidade de profissionais de outras áreas. Né? Ela cura, ela ajuda, mas a caminhada sem a energia foi muito, né? Foi percorrida por muito tempo lá atrás. Então a gente precisa, como eu falo, né, empatar. E isso leva um pouquinho de tempo, mas tenha paciência, que tudo vai se ajustando. Vão colocando, né, se vocês têm alguma dúvida, porque ainda tem um tempinho aqui para eu ficar. Só recapitulando, né, nós paramos na página 192. Amanhã eu vou estar aqui com vocês, nessa leitura, para a gente continuar. E ele vai dar mais aqui um esclarecimento em relação ao Biosen. Então, ó, já está esquentando os tamborins, né? Para poder a gente efetivamente entrar na prática.
mas ainda vai levar um tempinho, ó, que ele vai explorar bem aqui essa questão do conceito do Biosen. Ó, ele ainda vai, e isso é assim, é muito importante. Deixa eu ver que veio aqui. Qual a sua sugestão para conciliar o reiki com o cone hindu? O cone hindu é aquele que coloca aqui, né, que tem a fumacinha. Eu me recordo que é esse, né? Olha, qualquer prática que tenha para juntar com o reiki, eu faço sempre o seguinte. Essas práticas que a gente usa, como eu dei, né, o exemplo ontem de algumas, você, de alguma forma, você também está mexendo com a energia. E como a gente traz a consciência? Depois, você faz uma aplicação de reiki. Se concentra no cone, né? Se concentra naquele processo. Aí, finalizou, aí você faz uma sessão de reiki. Porque para você que é reikiana e manipula outras práticas, a energia ali já está rolando. Mas aí você finaliza. Eu sempre uso no final de qualquer outra prática, porque aí é como se você fechasse o ciclo, sabe? É como colocasse tudo em ordem. Romilson, mestra, parei de me aplicar porque não consigo sentir a energia. Fiquei desanimado. Será que não tenho merecimento para sentir? Olha, isso tudo é pensamentos que estão gerando uma atitude que não vai te contribuir. Quando às vezes a gente não sente a energia, porque isso quer dizer que não se há nada a se focar. Né? A nossa mente, a gente precisa trabalhar essa questão da nossa mente querer sempre uma comprovação. Por isso, né, que a fé remove montanhas. Você com fé, você consegue as graças. E essa questão da fé, no reiki a gente trabalha, só por hoje eu confio. E confie que a energia está fazendo e ponto. Se você sentiu ou não sentiu, isso não quer dizer que invalida o seu processo e nem que o seu reiki não é poderoso, né? E você, é como se fosse assim, né? Tostines é fresquinho porque vende mais ou vende mais porque é fresquinho. Já quando você fica com esses pensamentos, você já também atrapalha a comunicação, a observação. Aí que fica mais difícil, se tiver alguma coisa para ser percebida, você perceber. Sabe? Então, elimina o julgamento, isso é auto-julgamento, isso é a autocrítica em relação à energia. Confia e continue. As percepções são sutis, sutis. E confia que você está fazendo o seu melhor e pronto. Faz sim. É um exercício constante. E se pergunte para o reiki mesmo, coloque, né, as mãos em alguma posição que você intuir e pergunte, né, por que eu estou duvidando da energia? Né? Eu sei que a energia está fluindo, mas por que esse questionamento? Limpe em mim, reiki, purifica esses questionamentos da dúvida e deixa fluir, tá? Isso aí acontece muito porque a gente deixa a mente falar primeiro. E não é a mente que fala quando a gente aplica o reiki, é o coração. Por isso que o exercício da mente limpa, tranquila, né, a gente vigiar os pensamentos, ajudam nessa conexão, tá bom? Cadê? Ontem enviei aqui a distância e dormi na hora em que estava fazendo o envio. Aí cortou. É como se você tivesse... Caiu a ligação. Você não falou mais. Então, assim, você fez até a parte que você estava acordada. Depois, a energia, né? Não é que se perca, mas o fluxo, né? A comunicação, ela terminou. Tá? Imagina mesmo uma ligação. Você está falando com uma pessoa, a ligação caiu. Né?
Então, o ideal, dependendo, não sei qual é o caso aí, né? Mas o ideal seria você marcar de novo para poder contribuir para a pessoa, tá bom? Pode aplicar depois da sessão de Tameana. Desculpa, Angélica, eu não sei o que é isso. Tameana. Eu não sei, não conheço. Isso aí eu não conheço. Estou passando por uma crise muito grande, não tenho forças para meditação ou autoaplicação. Recita só os princípios. Coloca a mão em algum lugar, né? Faz engaixo. Só fala. Mesmo que seja mecanicamente, mas fala devagar, respirando fundo, porque de alguma forma você vai encontrar conexão. Num momento de dificuldade, num desafio, às vezes realmente é difícil, né? Mas é nesse momento que a gente precisa tirar forças da onde às vezes a gente acha que não tem para poder continuar na prática, tá bom? Gente, não tem mais perguntas. Eu olhei. Ah, tem umazinha aqui. Tá. Eu já respondi. Opa! Quase que eu encerro. Já respondi então. Cadê? Bom dia. Conceição, muitas vezes estou perto de pessoas e por muitas vezes nem as conheço. As minhas mãos esquentam muito mesmo. O que seria correto fazer? Normalmente é quando, né? Isso aí alguém realmente está precisando. Se você puder, fecha os olhos, né? Fecha os olhos, se concentre nessa energia e só fala com o Reiki que vá para onde é preciso. E pronto. E pronto. Se você puder fazer isso. Se não puder fechar os olhos, né, assim, por um tempinho, pelo menos uns 2, 3 minutinhos, você só fecha os olhos, né, que eu já entendi, Reiki, mas que siga onde é preciso, né? E se puder ficar ali perto, para poder, né, deixar a energia trabalhar, isso ajuda, tá bom? Nossa, só foi eu falar que vou, aí as perguntas aparecem, fico tão feliz. O reiki pode ser feito com a cromoterapia? Sim, sim, pode sim. Né? Numa sessão de cromoterapia, é normal, dependendo de como é seguida essa sessão de cromoterapia, se você puder, né, no momento, que aí a dinâmica, cada profissional tem uma forma, né, de movimentar, sentir, mas se você puder em algum momento ali ficar perto, colocando as mãos, mas pode sim, gente, pode sim. Deixa eu ver outra pergunta lá. Carmen, quando você pede uma resposta para o reiki, é durante o Reiki-Ho? Você pode pedir nesse momento, né, que você se conecta, aí você pede, é como se fosse a intenção, você intenciona que aquele momento é para limpar. Que na verdade você foca na pergunta, a resposta não virá ali, a resposta virá depois. Com alguma coisa que você precisa olhar, perceber, algum movimento. Então, o melhor momento é sim no Reiki-Ho. Ali você intenciona. Mas isso não impede de que você, no ato que está ali se concentrando, você também se intuir, você também já coloca a intenção, né, mais firme, mais presente. Agora procure sempre não misturar muitas intenções, né, para a energia não ficar meio lá e cá. Procure sempre, se for por algum medo, mantenha o medo por alguns dias, né, a liberação do medo, purificação do medo, para poder focar no que é mais importante, que aí o resultado é mais rápido. Kátia, às vezes, quando estou conversando com as pessoas ou em ambiente, começo a bocejar. Por quê? A energia, você está liberando energia. De alguma forma, você precisa limpar alguma coisa. Me está libertando e confia, gente. Vocês são reikianos. Vocês são protegidos. Vocês têm um diferencial, porque o reiki, ele tá fluindo no nosso corpo sempre. Então, né, é até aquela forma, né, de expulsar. Já tá expulsando. Isso é bom.
Isso é bom. Acolha e deixa. Eu frequentei muito tempo Umbanda com kardecista e aplicava passe no lar de pessoas acamadas. Hoje, embora eu não esteja mais frequentando nenhum centro, as pessoas ainda me procuram e pedem passe. Que legal, muito legal isso. Isso é muito bom, né? Porque as pessoas te procuram, o TAC, né? É porque de alguma forma você tem o que elas precisam. Né? Silvia, oi. Complementando. Posso continuar a aplicar o passe à distância ou isso pode vir a me prejudicar? Olha, eu entendo de reiki. O passe eu não sei te dizer. Né? Seria bom quem você, para aplicar o passe, você estudou, né? Fez o curso de médium. Né? Então, seria bom você procurar, né, o seu professor, porque eu não consigo te responder em relação ao passe, sim. O reiki vai funcionar, né? A gente já... Deixa eu ver se tem mais alguma pergunta aqui. Não tem. Gente, o tempo tá acabando, né? Antes que o Instagram me corte, eu quero muito agradecer a todos que estão aqui. Muito obrigada por estar aqui comigo, né? Deixa eu aqui, Conceição. Kátia, você poderia nos indicar a melhor maneira de enraizar e energizar os lares com reiki? Olha, quem é reikiano nível 1 é só aplicar reiki no local. Aí o ideal é aplicar realmente como se você estivesse aplicando em uma pessoa. Você se posiciona no centro do cômodo, né? Faz a concentração que você costuma fazer, é normal, e vai, né, com a mão rodeando o ambiente. Aí você faz cômodo a cômodo. Agora, para manter a energia do local legal também, como eu sempre falo, gente, vou repetir sempre. Você, como canal de cura, como canal de luz, canal de reiki, quando você se trabalha, tem o seu autocuidado ali, todo dia, cheque, autotratamento. Princípios, cheque. Você já está criando uma energia de purificação no ambiente em que você vive. Esse é o primeiro ponto, tá? E usando o reiki nível 1 foi da forma que eu falei ali. E nível 2, desenhando os símbolos, o chokurei em cada canto. Depois você se posiciona também no centro do cômodo e um grande chokurei e você já limpou o ambiente, tá? Obrigado, você me fez fortalecer meus entendimentos em reiki. Estava meio no automático e isso me causava muita frustração. Ai, que bom, Rose, ouvir isso, porque o que eu percebo também é em relação a isso, a gente acaba automatizando. E o reiki não, cada sessão é como se fosse única. Gente, faz o seguinte, olha só, não tem quando você tá paquerando alguém e você gosta e tem a sintonia com a pessoa, cada momento que você vive com ela não é uma coisa única, vocês não vivenciam isso de forma única e procuram sempre, né? Ai, se descobrindo, vivendo. É a mesma coisa com o reiki. Cada momento que você para, né? Mesmo ele fluindo sempre, você para e se conecta, é um novo encontro. Então, ele precisa ser feito como se fosse o único, primeiro, aquele encontro mesmo. Por isso que a vivência plena do aqui, você estar presente, é que faz a diferença. Na percepção e, ó, a gente falou muito disso hoje, né? Elimina os pensamentos negativos, use-os como ferramenta, olhe-os, né? Tenha ciência deles, mas deixa aí. E bata um papo mesmo. Se você, como o exemplo que eu dei antes. Ai, eu sou tão feia. Não, peraí, feia? Não, eu tenho qualidades. Não, eu sou assim, né? Ah, eu com a roupa tal eu fico muito bonita, as pessoas, né, me elogiam. Claro que os elogios não podem ser o carro-chefe. Você primeiro tem que se elogiar.
Porque se você gosta de uma coisa exótica, vão ter mais gente que criticam. Mas você tá bem com você? Tranquilo. Então essa é a mentalidade que o reikiano precisa ter, ó. Seja positivo, ele fala muito disso aqui. E eu acredito. Auristela, gratidão, todo dia melhoramos, mas com você realmente muita luz. Muito obrigada pelo carinho, gente. Amanhã estarei aqui de volta na continuação da leitura. Um grande beijo para todos, que tenham uma ótima. Hoje é quinta, gente, hoje é quinta, hoje tem live, hein? Lá no YouTube às 6 da tarde. Vão lá me prestigiar, dá curtida aí. Nós vivemos em um mundo que as ferramentas ajudam a espalhar essa mensagem. Então, compartilha com todo mundo, dá o like, porque aí o Instagram vai dizer que esse conteúdo é super legal e a gente vai trazendo mais gente para cá. E 6 horas hoje tem live no YouTube, então lá no meu canal no YouTube tem um link aqui na bio, você pode procurar, mas se você não encontrar, Feliz com Reiki, que você vai me encontrar lá, tá bom? Muito obrigada por tudo. Uma ótima quinta-feira para todos, muita luz e até mais tarde e até amanhã, né? Oba, hoje não tem live gravada, eu vou ficar trabalhando. Não, vai ficar gravada assim como essa e a de noite. Beijo grande, gente. Até amanhã e até mais tarde.